provar isto para você. Eu quero meditar nesses versículos que eu li nesta noite. Sempre temos o costume de incentivar os fiéis lerem a Bíblia, porque é lendo a Bíblia que nós conhecemos mais de Jesus. Às vezes ouvimos falar de Jesus, mas não nos contaram a sua história conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, que está escrito na minha Bíblia, que eu prego esta noite para você, está escrito também na sua Bíblia, nos fala que ele veio a esta terra com uma missão, a missão de trazer o perdão para os meus e os seus pecados. Nos fala a Bíblia que ele não tinha mancha, não tinha pecado, não tinha nada que pudesse manchar a sua reputação na sociedade. Era um homem santo, o único que pisou na terra que foi santo. Mas mesmo assim, por causa do evangelho que ele pregava, incomodou as pessoas e se levantaram contra a pregação dele, se levantaram contra ele. Agora eu quero chamar a sua atenção. Talvez você não teve a curiosidade de observar o texto bíblico. Nos fala que quem levantou contra Jesus não foram os militares da época. Quem levantou contra Jesus não foram os políticos da época. Quem levantou contra Jesus não foram a imprensa da época. Mas a Bíblia nos fala que quem levantou contra o meu Jesus foi então os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, os religiosos da época, os doutores da religião, os que achavam que sabiam mais do que os outros. Foram eles que levantaram contra o meu Jesus. Aleluia! Talvez não contaram isso para você, talvez esqueceram de contar que foram os religiosos da época que levantou contra o meu Jesus. É para que se cumprisse a escritura bíblica, que o Filho de Deus desceria à terra e ele seria entregado aos filhos dos homens para ser morto, crucificado. Jesus Cristo, então, para cumprir a escritura, ele foi entregue pelo um traidor dos seus apóstolos às autoridades religiosas, Anás e Caifás. Nos fala a Bíblia. Nesta noite eu quero falar para você acerca do sacrifício que Jesus fez por amor a mim e a sua vida. Quando Jesus Cristo ele foi preso, entregue aos religiosos da época, teve uma primeira audiência. Levaram ele a uma corte chamada Sinédrio e apresentaram Jesus diante da corte. Mas só que na hora de apresentar as provas contra Jesus, não havia prova, porque não achou nele pecado nem falha, não achou nada que pudesse acusar ele. Diante daquela corte, prosseguiu para a segunda instância, porque ali no Sinédrio, Anás e Caifás não puderam então criminalizar o meu Jesus. Nos fala a Bíblia Sagrada que então eles resolveram agora levar Jesus até Pilatos. Pilatos era o governador da província da Judeia naquela época. É quando Pilatos recebe Jesus ali no seu palácio, começa a audiência, começa a se perguntar: por que trouxe Jesus aqui neste palácio? Por que está fazendo com esse justo aqui? É Pilatos, o governador da província da Judeia. Ele fez uma análise na causa que estava apresentando diante dele, e ele também não achou falha em Jesus. Pilatos olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para baixo, olhou para cima e não viu nada que pudesse acusar Jesus, que pudesse condenar Jesus à morte. Nós vemos que Pilatos, quando ele recebe Jesus, ele tenta liberar Jesus para que Jesus vá embora, mas os religiosos daquela época estavam insistindo, aleluia, dizendo: nós queremos esse Jesus morto. Sabe por quê? Sabe por que queriam que Jesus morresse? Eu vou te falar agora.
Porque os religiosos daquela época só tinha religião, só tinha livro para ler, mas não tinha milagre. Jesus Cristo chegou e curou paralítico, e os religiosos só tinham livro. Jesus Cristo chegou e curou os cegos, e os religiosos não podiam fazer nada, porque só tinha discurso perfeito. Naquele instante, eles foram confrontados na sua consciência, então decidiram matar Jesus, decidiram prender Jesus, porque não poderia realizar milagres igual Jesus. Os religiosos daquela época queriam realizar milagres, mas não tinha condição, porque o reino dos céus é alcançado por aqueles que buscam as coisas celestiais. Aleluia. O reino dos céus não é de qualquer maneira. O reino dos céus exige de nós renúncia, exige afastar dos caminhos errôneos, exige afastar das más aparências. O reino dos céus é para aqueles separados, para aqueles que estão se preparando para entrar nas mansões celestiais. Aleluia! E nós vemos que quando começa aquela audiência, aleluia, Pilatos não tem nada para apresentar contra Jesus, e agora ele fica decepcionado. Um grande governador, ele não pode fazer nada, porque ele sabia que Jesus Cristo era justo, ele sabia que Jesus era fiel, e ele não poderia condenar Jesus, porque Jesus não era digno de condenação. Mas os religiosos insistiam: vamos condenar Jesus, vamos crucificar Jesus. Mas qual a condenação? Então apresentaram uma condenação dizendo: Jesus andou falando por aí que é rei dos judeus. Aleluia! E quando então Pilatos, naquela audiência, ele pergunta para Jesus: tu és rei dos judeus? Jesus, usando a sabedoria, disse para Pilato: tu dizes que eu sou. Eu não disse, mas você que disse que eu sou. Aleluia! Naquele momento, a sabedoria de Pilatos caiu por terra. Alabachurianda candarabachai. Porque a sabedoria dos céus é maior do que os maiores livros da terra. A sabedoria dos céus é maior do que um convento de 20 anos. A sabedoria dos céus é maior do que 30 anos de estudo. A sabedoria dos céus é aquela que traz milagres no meio do povo de Deus. Aleluia. Então Pilatos, envergonhado, porque não poderia acusar Jesus, ele segue-se o conselho da maioria e envia Jesus para ser crucificado na cruz do Calvário. Os religiosos colocaram Jesus na cruz. Aleluia.